Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Nayara. A nossa aula de história hoje vai falar sobre a expansão marítima, mais conhecida também como as grandes navegações. A partir do século XI, a sociedade europeia começou a passar por profundas transformações como aumento da produção agrícola, crescimento das cidades e atividades urbanas. À medida em que a atividade urbana comercial se expandiam, o uso de moedas aumentava. No século XIV, a epidemia de peste negra e a escassez de alimentos, as revoltas no campo e na cidade, causaram uma profunda crise no continente. Graças ao desenvolvimento do comércio, a Europa conseguiu superar rapidamente a crise. Conforme essas mudanças aconteciam, os nobres perdiam renda e poder, e o rei surgia como mediador entre os diferentes grupos sociais, dando início ao Estado moderno. A maior transformação, no entanto, viriam com as grandes navegações que levariam aos europeus a conquista de terras distantes e a expandir o modo de vida ao redor do mundo. Os portugueses foram pioneiros na expansão marítima, contando com o poder monárquico fortalecido e com o apoio dos nobres e burgueses. Além disso, eles já tinham experiência com a navegação, pois a cidade do Porto e de Lisboa cumpriram papéis importantes nas rotas comerciais marítimas. O primeiro passo da expansão marítima portuguesa foi a conquista de Ceuta, importante entre os postos comercial muçulmano. Com isso, Portugal pretendia controlar o comércio de especiarias, o ouro na África, e além de expandir a fé cristã e fortalecer seu reino. Mas os conflitos com os mouros afastaram muitos mercadores e obrigaram os lusos a controlar a riqueza em outras regiões do continente. Era início das expedições em torno da África. Em 1434, os portugueses contornaram o Cabo Bojador e em 1488 dobraram o Cabo das Tormentas, logo chamado de Cabo da Boa Esperança. A Espanha foi o segundo reino europeu a se lançar no Oceano Atlântico. A primeira viagem ocorreu sob os comandos de Cristóvão Colombo, que pretendia chegar às Índias no Oriente, navegando pelo Ocidente. Mas ele acabou chegando à América, continente desconhecido pelos europeus, navegando por áreas poucas conhecidas ao longo de suas viagens. Portugueses e espanhóis tiveram que desenvolver conhecimentos para desvendar mistérios dos oceanos. Eles utilizaram equipamento como a bússola e o astrolábio e aperfeiçoaram o registro das terras e dos caminhos em mapas. Além das dificuldades das viagens, ao conquistarem novas terras, espanhóis e portugueses tiveram um novo problema: a divisão desses territórios. Durante isso, foi possível estabelecer um acordo, mediado pela Igreja Católica, o Tratado de Tordesilhas, que dividia entre os portugueses e espanhóis as terras já descobertas e aquelas que estavam por descobrir. Em 1498, os espanhóis terminaram de contornar a África e alcançaram as Índias. 2 anos depois, chegaram à América. O conhecimento adquirido com as descobertas permitiu a realização da primeira viagem ao redor do mundo. A expedição espanhola, liderada por Fernão de Magalhães, durou 3 anos e retornou à Europa com poucos tripulantes, e até mesmo o comandante perdeu a vida em um conflito nas Filipinas.
As viagens marítimas do século XV e XVI podem ser vistas como uma das principais marcas da interação de diferentes povos e do grande intercâmbio cultural entre elas. Mas essa interação não foi totalmente pacífica. Caracterizada pela dominação e pela exploração, ela também provocou conflitos e morte de muitas pessoas.